Muito bem. Continuando o nosso estudo sobre a salvação, sobre esse plano maravilhoso que Deus criou de salvar pecadores, de salvar pessoas que erram, que até gostam de errar. Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um versículo da Bíblia. Estou com a minha Bíblia aberta, lá no Evangelho de Mateus, o primeiro dos Evangelhos, o capítulo 18, o versículo também 18. Aqui diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Nos estudos anteriores nós vimos que o nosso nome ele foi escrito no livro da vida do Cordeiro, no livro da vida de Jesus, portanto, pelo próprio Deus. Isso sem o nosso consentimento, sem a nossa petição. A salvação, ela é um ato da liberdade de Deus. Mas esse texto que eu acabei de ler com vocês, ele fala sobre uma aparente intervenção humana nesse processo da salvação. Deus escreve e salva a todos, mas aqui Jesus, o próprio Deus, aparentemente está dizendo que os discípulos eles teriam a autoridade de ligar e desligar pessoas aqui na terra, e isso se refletiria lá no céu. É uma contradição, não é verdade? Porque ou Deus escreve e somente Ele escreve, e Deus apaga e somente Ele apaga, ou então essa salvação pela graça, como nós estudamos lá em Efésios 2:8, Efésios 1:4 e 5 também, essa salvação ela agora passa a ter a intervenção dos homens. Então não seria algo somente divino. Deus não se contradiz. A palavra de Deus, que vai além do que está escrito, algo que certamente estudaremos mais cedo ou mais tarde, a palavra de Deus também não se contradiz. Então precisamos entender qual a intenção, o que é que o Senhor Jesus tinha em mente quando Ele pronunciou essas palavras. Um outro texto, que também é usado por autoridades eclesiásticas para aparentemente condenar pecadores, se encontra aqui em Mateus. A gente volta um pouquinho no capítulo 16 agora, o versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Novamente, nós vemos palavras do Senhor Jesus Cristo que, precipitadamente avaliando, parecem estar querendo dizer que, além de Deus, aqueles aos quais Ele investiu com autoridade aqui na terra, possuem também a regalia de escrever ou desligar pessoas do livro da vida. Quero deixar claro, e na verdade eu gostaria muito que Deus nos abençoasse nesse estudo, para que ficasse claro que não é essa a intenção desses textos. Porque se assim o fosse,
então a salvação não seria pela graça, a salvação não seria um dom de Deus, mas algo que terceiros poderiam invadir a ponto de salvar chegados seus e ao mesmo tempo impedir a salvação de pessoas não chegadas a esses supostamente investidos por essa autoridade. As evidências bíblicas são muitas. Primeiramente, eu gostaria que fôssemos até o Evangelho de João. Eu vou procurar ler mais do que comentar, já que é um assunto onde precisamos realmente da Bíblia. Senão, vai ficar palavra de homem por palavra de homem. Estou em João, capítulo 12, o versículo, eu quero ler a partir do versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, Jesus novamente falando, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Observe, Jesus Cristo, embora seja o juiz, ele está dizendo que quem vai julgar, quem vai salvar, quem vai condenar um ser humano será a sua escolha em aceitar ou rejeitar as palavras que Jesus Cristo pronunciou, as palavras que os profetas escreveram, as Escrituras, a Bíblia Sagrada. De modo que Jesus dá a entender nesse texto que a Bíblia tem a autoridade, as palavras proféticas, ou seja, as palavras que os profetas inspirados por Deus, como 1 Pedro capítulo 1, os versos 19 e 20 afirmam, as palavras dos profetas inspiradas por Deus, essas têm o poder de ligar um pecador ao céu ou desligar. Ou seja, seguindo o raciocínio bíblico que nós estamos construindo a cada estudo, a Bíblia tem o poder de manter o nome do pecador escrito no livro da vida, bem como a autoridade de retirar o nome desse pecador, desligá-lo do céu, como os termos que nós lemos no Evangelho de Mateus. E é interessante que essa questão de os homens terem a autoridade de ligar e desligar pecadores do livro, essa questão é antiga. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 9, nós vemos um caso muito semelhante. No capítulo 9, a partir do verso 14, na verdade, todo o capítulo 9 fala de Jesus curando um cego de nascença. No verso 14, João diz que era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. No verso 15, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. No verso 16, por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita judaica que aguardavam o Messias,
eram descendentes de Abraão, eram judeus de nascença, e eles tinham a sua crença religiosa muito forte. Eles se organizavam, eles lideravam sinagogas, eles ensinavam a lei de Moisés, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de modo que eram pessoas religiosas com autoridade. No versículo 17, a Bíblia continua dizendo: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele, o cego. E isso os fariseus, interrogando aquele que havia acabado de ser curado por Jesus no sábado. Verso 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. O restante dos versos, até o verso 21, nós vemos os fariseus interrogando os pais daquele homem, que já era um adulto, para tentar desmontar aquela encenação. Pelo menos eles achavam que era uma encenação. Mas os pais confirmaram que o filho era cego e além disso, eles pediram para os fariseus irem até o cego, ouvirem dele como ele havia sido curado. Agora, no verso 22, João registrou: isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Observe como eles tinham o ser membro de uma sinagoga como algo de suma importância, tanto entre eles, os fariseus, como passava essa ideia para o povo judeu, a ponto disso ocasionar receio, medo, de modo que as pessoas fariam de tudo para evitar terem os seus nomes cancelados, perderem o status de membro da sinagoga dos fariseus. Ainda aqui em João, na verdade lá no capítulo 12, onde estávamos antes, o versículo 42 fala a respeito de que muitos dos fariseus, das autoridades religiosas, creram em Jesus Cristo. Agora tinha um problema: eles não confessavam. Por medo do quê? A última frase do versículo 42: para não serem expulsos da sinagoga. Então observe, havia esse receio por parte dos judeus de perderem os seus nomes, de perderem a sua inscrição em sua religião. Vou colocar assim. E Jesus Cristo, aparentemente, ele concordava com esse receio. Por outro lado, nós já vimos que a Bíblia, as palavras do próprio Deus é que possuem as chaves, é que possuem a autoridade de ligar um pecador ao céu e mesmo de desligá-lo. Agora, claro, aqueles que ensinam as pessoas a Bíblia, eles de certa forma assumem a função, se investem dessa autoridade, uma vez que é a Bíblia quem liga, é a Bíblia quem desliga, a Bíblia que salva, a Bíblia que condena, porque a Bíblia ela mostra o caminho. Se eu aceito, então graças a Deus, por meio da Bíblia, por meio daqueles que me ensinaram a Bíblia, eu serei salvo. Por outro lado, se eu rejeito o caminho apresentado pela Bíblia, apresentado pelos instrutores da Bíblia, missionários, apóstolos,
seguidores de Jesus, pastores, sacerdotes, padres, bispos, enfim, pastoras. Se eu rejeito a Bíblia ensinada por eles, eu estou me condenando. Então, a Bíblia, aqueles que ensinam, que apresentam a Bíblia, eles, por assim dizer, por exaltar a Bíblia, eles são comparados, eles são mencionados por Jesus Cristo como possuindo as chaves capazes de ligar o pecador ao céu ou de desligá-lo. Mas Jesus não está querendo dizer que o meu nome, o seu nome, ele pode ser anotado no livro dele ou apagado por causa dos homens, por causa das autoridades eclesiásticas. Nós não vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Até porque, observe esse exemplo que nós acabamos de ler aqui em João, no capítulo 9. Jesus Cristo, ele acabara de curar o cego de nascença. Você acha que Jesus Cristo concordaria com as autoridades da sinagoga de pressionar as pessoas para que não professassem o nome de Jesus Cristo, o seu próprio nome, de não enfatizar e até mesmo de desmentir que fora Jesus quem curara o cego? Você acha que Jesus concordaria que o nome daquele pecador ou de seus pais, daquele cego e de seus pais, fosse apagado dos livros da sinagoga, ou ainda pior, do livro da vida dele mesmo, de Jesus Cristo, do livro da vida do Cordeiro, perdão? Claro que não, senão haveria uma contradição. Jesus cura, Jesus salva e Jesus apaga. Então vemos que existem realmente dois livros. O livro de Deus, o livro da vida do Cordeiro, como nós vimos em estudos anteriores em Apocalipse 13, 8, em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18, 18, 19, nós vemos que existe um livro escrito pelo próprio Jesus, seu livro, o livro da vida. E existe um segundo livro, o livro dos homens, o livro das autoridades eclesiásticas. Ter o seu nome apagado desse segundo livro não significa necessariamente que esse nome, o nome dessa pessoa, desse pecador, foi apagado do livro da vida. E isso nós iremos estudar no nosso próximo encontro, se Deus permitir. Até lá, um forte abraço. Deus o abençoe. Continue aprendendo da Bíblia, pois ela revela Jesus, que é o caminho, que é a salvação.